Em discurso com embaixadores, Papa Francisco fala sobre a imigração ilegal e faz um apelo, lembrando que, acima de tudo, os seres humanos devem estar no centro das decisões políticas. Todo mês de janeiro, o Papa convida a embaixadores a irem até o Vaticano para felicitar o Ano Novo. Na ocasião, o Papa aproveita a oportunidade para analisar as questões globais. A imigração legal foi tema central do discurso do Papa Francisco neste ano. O pontífice está preocupado com a indiferença geral com a situação das milhares de pessoas que fogem da guerra, da fome ou da perseguição. É o clamor daqueles que são forçados a fugir para escapar de atos indizíveis de crueldade com pessoas vulneráveis, como as crianças e pessoas com deficiência, ou o martírio exclusivamente por conta de sua religião. Esta é a voz de todos aqueles que fogem da pobreza extrema, da incapacidade de alimentar suas famílias ou de receber cuidados médicos e educação, miséria sem esperança ou efeitos das alterações climáticas e condições meteorológicas extremas. Papa Francisco lamentou que muitas das causas da imigração poderiam ter sido enfrentadas há muito tempo atrás e apontou que muito pode ser feito agora para evitar futuros contratempos. Ele se referiu a projetos que garantam que ninguém seja forçado a emigrar ou para os imigrantes integrarem países de acolhimento. Mas isto significa repensar hábitos e práticas enraizadas, começando com as questões que envolvem o comércio de armas, o fornecimento de matérias-primas e energia, investimento, políticas de financiamento e desenvolvimento sustentável e até mesmo da corrupção. O Papa reafirmou que a Europa deve dar o exemplo, porque ela é referência de princípios como a igualdade perante a lei, a proteção da dignidade humana, a liberdade de consciência, de solidariedade e amor ao próximo sem distinguir sua origem. Ele pediu que as ameaças terroristas não enfraqueçam esses princípios e que um equilíbrio seja encontrado entre proteger os direitos de seus cidadãos e para garantir o apoio e acolhimento dos imigrantes. Porém, não deve ter perda dos valores e princípios de humanidade, o respeito pela dignidade de cada pessoa e da solidariedade mútua, por mais que possam provar em alguns momentos da história um fardo difícil de suportar. O Papa pediu para não deixar os países sozinhos que estão enfrentando o problema diretamente, como a Turquia, Grécia, Líbano, Jordânia e a Itália. E, acima de tudo, reconhecer os seres humanos no centro dessas decisões políticas. A Santa Sé é um dos estados com a maior atividade diplomática, mantém relações com 180 membros e também com instituições como a União Europeia e da Ordem de Malta. Somente países como a Arábia Saudita, a China e a Coreia do Norte evitam mandar um embaixador ao encontro com o Papa. O Papa se pronunciou sobre o atentado ocorrido em 12 de janeiro em Istambul, na Turquia. Ele pediu oração aos fiéis pelas vítimas do ataque terrorista. Após a audiência geral na manhã do dia 13 de janeiro, Papa Francisco mostrou um momento de respeito às famílias e vítimas do ataque terrorista na Turquia. Antes de concluir o nosso encontro, em que refletimos sobre a misericórdia de Deus, eu convido vocês a rezarem pelas vítimas dos atentados em Istambul. Que o Senhor, o Misericordioso, dê a paz eterna aos que partiram. Senhor, o Misericordioso, dê a paz eterna para os mortos, conforto para as famílias e converta os corações dos violentos. O suposto membro do Estado Islâmico é responsável pela morte de 10 pessoas em um ataque suicida em Istambul. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. O ataque ocorreu perto da famosa Mesquita Azul. A maioria dos feridos ou mortos eram turistas ocidentais.
Um documentário revela as intenções de Hitler de sequestrar o Papa Pio XII. No filme também são apresentadas as manobras do pontífice para evitar a deportação de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, em Roma, pouco antes do fim da guerra, o general Orloff se encontrou secretamente com Pio XII para revelar que Hitler planejava sequestrá-lo. Hitler não queria que Orloff falasse com ninguém, porque ele sabia que haviam outros nazistas de alto escalão contra o plano dele. Eles temiam uma resposta global que invalidasse os potenciais benefícios de sequestrar o Papa. Esta é apenas uma das histórias contadas no novo documentário realizado pela TV estatal italiana Rai. É possível conferir imagens inéditas do pontífice durante a Segunda Guerra Mundial e a manobra de Pio XII para evitar a deportação de milhares de judeus. Muitos foram salvos porque institutos religiosos e mosteiros abriram suas portas secretamente. Eles fizeram isso porque sabiam que alguém estava procurando por eles. Minha mãe, minha avó e minha tia eram judias e foram recebidas pelas Irmãs de Santa Maria. Meu avô e tio foram acolhidos pelos agostinianos que moravam ao lado. A abertura dos conventos de Roma foi documentada. Vai demorar um pouco mais para documentar o que foi feito em outras partes da Itália. O processo de beatificação de Pio XII foi lançado por Paulo VI e, segundo o postulador, falta apenas um passo para que a beatificação se torne realidade. O único obstáculo para a beatificação dele é que ainda não temos o milagre. Eu não tenho nenhuma razão para acreditar que Papa Francisco seria contrário à beatificação de Pio XII. De fato, eu acho que ele seria a favor. Os difíceis anos de guerra testaram as habilidades diplomáticas do Papa aprendidas há muitos anos na Secretaria de Estado do Vaticano. Alguns dizem que ele não foi suficientemente claro com relação à perseguição de Hitler contra os judeus. Já outros dizem que ele agiu de forma prudente e conseguiu salvar milhares de vidas em silêncio. Duas diferentes visões que revelam a complexidade do momento histórico que ele enfrentou. E no próximo bloco, peregrinação que vai da Inglaterra a Roma busca o mesmo sucesso de Santiago de Compostela.